Fala pessoal, tudo bem? Professor Elias Coutinho com vocês e vamos aí para uma livezinha de revisão para a prova da UES, né? Primeira fase, prova de matemática. Lembrando que nós teremos aí 10 questões e você tem que estar ciente que as questões da UES elas são, em tese, mais tradicionais, né? Uma ou outra questão eles contextualizam, mas dentro da matemática é bem mais raro, tá? Então você vai encontrar o quê? Elias, o que é que eu vou encontrar na primeira fase? Você deve encontrar uma questão de logaritmo, uma questão de PA ou PG, você deve encontrar questões de geometria plana. Então você tem uma gama de geometria analítica, função do primeiro grau, função do segundo grau, que são temas recorrentes. É claro que em mais ou menos aí 1 hora de live eu não tenho como abordar todos esses temas. Então nós vamos tentar abordar aqui temas que são recorrentes na prova, tá? Tenho certeza que você vai gostar. Um detalhe é que dentro da UES caem temas que não são cobrados, por exemplo, na prova do Enem. Elias, e que temas são esses? Por exemplo, a parte de polinômio. Poucas questões no Enem cobram polinômio. Então, quando se cobra polinômio no Enem, você tem questões de polinômio básica, né? Segundo grau, terceiro grau, mas não pede, por exemplo, as raízes desses polinômios. Geralmente ele pede para achar o polinômio. Já no caso da UES, você tem questões de polinômio que utilizam relações de Girard, que utilizam teorema de raízes, né, racionais, que utilizam, por exemplo, o conceito de complexos para resolver questões de polinômios. Muito cuidado com esse tipo de questão e vale a pena você estudar realmente temas relacionados aos polinômios, ok? Então vamos lá, vamos parar de conversa. Vamos pegar a primeira questão, que já é uma questão aí que fala de números complexos. Seja z um número complexo tal que 2z mais z barra i menos 1 é igual a zero, onde z barra é o conjugado de z. E i é um número complexo tal que i ao quadrado é igual a menos 1. Então o módulo de z é igual a... Gente, eu tenho um tempo curto para falar sobre isso, então eu vou falar à medida que eu vou resolvendo a questão. OBS, observação. Todo número complexo ele vai ser representado como sendo x mais yi. Esse x ele é chamado de parte real. Certo? E esse y ele é chamado de parte imaginária, porque vem ao lado do i de imaginário, né? Isso que faz o número complexo existir. Então, parte imaginária. Ok? E aí, o que é que vai acontecer? Se o z é igual a x mais yi, z barra é igual a x menos yi. O que é um conjugado? Você pega o número complexo original e muda o sinal da parte imaginária. Então você pega somente mudando a parte do y, né? O x permanece com o mesmo sinal, ok? Então vamos lá. Primeira coisa aí que ele fala. Ele diz que 2z mais o conjugado de z vezes i menos 1 é igual a zero, tá? Ele diz isso. Depois, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer uma substituição. Elias, como que você vai fazer essa substituição? Da seguinte forma. Onde tem z, eu vou colocar x mais yi. E aonde tem z barra, eu vou colocar x menos yi. Certo? Vezes o i menos 1 igual a zero. Tranquilo? Então agora eu vou fazer a distributiva. Eu vou multiplicar aqui, ó, distributivazinha. Então eu vou ter 2x mais 2yi mais. Agora veja, a distributiva aqui, ó, xi menos yi ao quadrado, certo? Então nós teremos mais xi menos yi ao quadrado, né, que é i vezes i, menos 1 igual a zero. Então nós teremos 2x mais 2yi mais xi. Esse i ao quadrado, ele é menos 1.
Então, menos com menos dá mais. Então, vou ter mais y, né? Melhor dizendo. Então, mais y menos 1 igual a zero. Elias, e agora o que a gente vai fazer, tá? Preste bem atenção. Eu vou juntar o que é parte real, tá? Vou juntar o que é parte imaginária, uma espécie de agrupamento. Então, veja, vamos ver quem é parte real aqui. 2x, que não tem o i, né? Y e menos 1. Então, vou juntar tudo isso. Então, terei 2x mais y menos 1, ok? Mais, agora preste atenção, em vermelho. Eu vou colocar aqui o i em evidência. Aí vai sobrar 2y mais x. Então, nós teremos isso aqui, ó. 2y mais x vezes o i em evidência. Quer dizer que se eu pegar o i e multiplicar pelo que está no parêntese, volta para o que era antes. Fica 2y mais xi, ok? Isso igual a zero. Mas aí vem um detalhe. Como é que eu posso escrever esse zero? Vou até apagar aqui. Eu posso escrever esse zero como sendo 0 mais 0 vezes i. Você concorda comigo? Para ficar número complexo de um lado e número complexo do outro. Porque 0 vezes i dá 0, né? Mais 0 dá 0. Então, veja. Daí nós teremos. Quem é a parte real que está desse lado aqui, ó? 2x mais yi menos 1. E desse lado eu tenho o zero como parte real. Então, nós iremos montar isso daí. Então, veja. Olha como o que vai ser gerado aí. Isso implica que 2x mais y menos 1 igual a zero. Quer dizer que 2x mais y igual a 1. Ainda teremos. Agora, olha essa parte. Parte imaginária. 2y mais x, ou x mais 2y, né? Então, x mais 2y igual a zero. Porque a parte imaginária que está aqui do outro lado é zero. Então, com isso, eu consigo um segundo passo, que é um sistema de equações, né? Beleza? Vou fazer o seguinte, vamos multiplicar, né, essa expressão aqui por menos 2 para montar o sistema. E aí, o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo um módulo de z, né? Já já a gente vê o que é esse módulo de z. Então, nós teremos 2x mais y igual a 1. Aí, vou multiplicar de baixo por menos 2. Então, menos 2x menos 4y e 0 vezes menos 2 dá 0. Tá? Com isso, eu consigo eliminar 2x com menos 2x. Elias, por quê? Porque eu estou usando o processo, gente, que é um processo aditivo, né? E aí eu vou efetuar a soma das expressões. Então, ó, aqui eu vou somar. Então, eu vou ter 1 menos 4 dá menos 3. Então, teremos menos 3y igual a 1. Quando eu multiplicar aqui por menos 1, fica 3y igual a menos 1. Isso quer dizer que o y vai ser menos 1/3, ok? Ah, Elias, fechei o y. Show! Agora eu preciso determinar quem é o x. E aí eu vou substituir nessa expressão aqui, porque do outro lado é zero. E aí, ora, se eu tenho, se x mais 2y é igual a zero, então, o que é que eu posso afirmar daqui? Que o x é igual a menos 2y. Portanto, o que é que nós vamos ter? X igual a menos 2 vezes o y que nós já achamos que é menos 1/3. Isso implica que o x será igual
Negativo com negativo dá positivo. Então, o x vai ser 2 vezes 1, 2. 2 terços para o x. Beleza? Ora, mas ele está querendo, gente, simplesmente um módulo do número complexo. Para, preste atenção no que eu vou dizer agora, z para z igual a x mais yi, temos que o módulo de z vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Lá no plano de Gauss, né, isso daqui nada mais é do que teorema de Pitágoras, tá bom? E aí o que é que vai acontecer? Isso implica que o módulo de z será raiz quadrada, nós achamos o x, que é 2 terços ao quadrado, e o y, que é menos 1 terço, aí ao quadrado também. Então quer dizer que o módulo de z será raiz quadrada, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, né? Menos 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado, 9. Ok? E aí, pessoal, nós vamos achar agora a resposta, porque como os denominadores são iguais, eu posso fazer o quê? Módulo de z igual raiz quadrada, 4 mais 1, 5, sobre 9. Só que veja que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, o módulo de z será a raiz de 5, né? Raiz quadrada de 5, sobre 3, tá? Logo, a alternativa correta vai ser a letra A, raiz quadrada de 5 dividido por 3. Beleza? Coloca aí nos comentários se você compreendeu a ideia, tá? Espero que tenha compreendido. Uma questãozinha super bacana, leve, para uma prova de UES. E que se cair uma questão como essa, falando de número complexo conjugado em módulo, você já tem a capacidade de acertar. Beleza? Espero que você esteja gostando dessa live, mas deixa eu te fazer um pedido. Clica no botãozinho aí e compartilha com os amigos da sala, compartilha com os amigos de outras escolas, para que eles possam também se preparar com você para a prova da UES, tá? Então vem comigo que vai ter segunda questão. Bora lá? Ah, e não esquece de apertar o coraçãozinho para saber que você tá na live aí, ok? Gente, terror dos alunos. Vou até respirar aqui. Questão de logaritmo. Não, Elias, não, pelo amor de Deus, logaritmo não, log não. Logaritmo sim, porque deve ter uma questãozinha sobre logaritmo na primeira fase, tá? E aqui eu fui cruel, porque eu coloquei logaritmo com determinante. Vou explicar os dois modelos de solução, ou melhor, os dois assuntos, né? Para que você possa compreender direitinho aí a questão, tá? Deixa eu só tomar um gole d'água. A questão número 2 é o seguinte. A solução real da equação é um número inteiro. E ele diz que log de x, com o subscrito aqui 2, é logaritmo de x na base 2, né? Esse símbolozinho aqui você pode encarar aí nessa questão como igual, tá? Como sendo a mesma coisa. Aí é o seguinte. Elias, como que eu vou resolver essa questão? A primeira coisa é você entender que isso aqui é um determinante. Como é que eu calculo um determinante? A gente já viu isso em sala e quem é aluno CT pode ter certeza que está ciente de como faz. Coloque nos comentários como é que eu resolvo aqui o determinante de ordem 3, né? Lembrando que o determinante, gente, é o cálculo de uma matriz quadrada. Então, para eu calcular o determinante, ou é 2 por 2, ou é 3 por 3, ou é 4 por 4, ou é 5 por 5. O número de linhas e colunas da matriz tem que ser o quê? O mesmo. Mas coloque nos comentários, tá? Como é que a gente costuma desenvolver isso aqui? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar, lembra, você deve ter colocado já nos comentários aí, que eu pego as duas primeiras colunas e jogo para o final. Então, veja. 1, 2, 3. Log de x na base 2. 1. Log de x na base 2. Ó. Peguei a primeira coluna e a segunda coluna e joguei para o final. Tá? E agora,
você vai fazer o seguinte. Você vai sair multiplicando em diagonal. Então, vamos lá. E aí, depois eu igualo a 8. Não vamos fazer isso agora, não. Só fazer o determinante. Então, aqui, ó, vai dar 1. Então, deixa eu colocar assim. Det, né? Então, o meu det vai ser 1. E aí, nesse meio da multiplicação, você faz o seguinte. Você repete o sinal, tá? Deixa eu colocar no cor mais escuro aqui para diferenciar. Ó. Agora, aqui, tá? Então vai ficar 2 vezes 3, 6. Então, mais 6 log x base 2. Agora aqui, ó. E agora aqui de novo, tá? Gente, você tem que multiplicar a diagonal que tem 3 elementos, tá certo? Muito cuidado com relação a isso. Aí 3 vezes 2, 6 de novo. 6 vezes o logaritmo. Então, mais 6 log x na base 2. Agora, vamos fazer a volta. Qual o cuidado que você tem que ter? Que essa volta, ela tem que estar, como é que eu posso dizer? Com sinal trocado. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer essa volta aqui, ó? Aqui, aqui e aqui, tá? Então, 1 vezes 2 dá 2, aí vai ficar 2 logaritmo. Só que o sinal tem que ser trocado, porque eu estou fazendo uma volta. Então, 2 log x base 2. Opa, fugiu aqui. Agora, vamos lá. Ó, 1 vezes 2 dá 2, fica de novo, ó. 2 log x base 2. Tá certo? Elias, e tá faltando alguém ainda? Tá sim. Tá faltando a última, né? Diagonal. Então, tá faltando multiplicar esse 3, esse 1 e esse 3. 3 vezes 1, 3 vezes 3, 9. Então, menos 9. Elias, e agora? Meu amigo, agora é só você efetuar os cálculos, né? E correr para o abraço. Veja. Se eu pegar esse 1 com esse menos 9, tá? Eu vou obter menos 8, concorda comigo? Então, nós teremos o det como sendo menos 8. Agora, gente, preste atenção no que eu vou fazer aqui. 6 mais 6, 12. Ok? 12 menos 2, 10. Menos 2, eu vou ter 8. Então, eu vou ter 8 log de x na base 2. Então, eu vou ter mais 8 log x base 2. Tranquilo? Só que esse determinante, ele falou que era quanto, pessoal? Ó, 8. Então, eu tenho que igualar isso daí a 8. Então, como det igual a 8, então, você vai pegar esse determinante, que é menos 8. Opa, menos 8. Mais. E aí, veja, eu tenho 8 log de x na base 2. Isso tem que dar 8, né? Ora, agora você resolve assim, ó. Esse 8 que está negativo passa para o outro lado positivo. 8 log de x na base 2. 8 mais 8. Eu vou obter 8 log x na base 2 igual a 16. Então, log x na base 2 é igual. Gente, se esse 8 está multiplicando o logaritmo, ele vai passar dividindo, né? Então, 16 dividido por 8. Então, log x base 2 dá igual a 2. Elias, agora chegamos num negócio que tem só logaritmo para resolver. E o que é que eu faço? OBS. Logaritmo de A na base B será x. Se somente se B elevado a x for igual a A. Então, veja. B elevado a x será igual a A. Ok? Ora, eu tenho aqui o A, eu tenho aqui o B,
e eu tenho aqui o x. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir. Então, isso implica dizer que 2 ao quadrado, né? Ó, será igual a x. 2 ao quadrado é 4, então o x ele vai ser 4. Beleza? Questãozinha de número 2 aí, resolvida. E vamos para a alternativa. Ele pergunta a solução real, né? Então, se ele quer a solução real disso aqui, né, ele quer o valor de x. O 4 é primo? Não. Então, elimina. O 4 é múltiplo de 3? Não, porque os múltiplos de 3 são quem? 0, 3, 6, 9, por aí vai. Então, elimina. Os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, elimina. Então, o 4 não está lá, só sobra o seu número par. Matou a questão. Beleza? Então, questãozinha 2, apesar de envolver determinante com logaritmo, a UES gosta muito de fazer isso, não era uma questão complexa, né? Dava para você, de fato, trabalhar o conceito aí relacionado tanto a logaritmo como determinante de forma simples, tá certo? Gente, me fala aí se você gostou aí dessa questão, se compreendeu a questão. É uma questãozinha massa para ser trabalhada, tá? E aí, às vezes, a gente não se toca desse detalhe. Que o logaritmo, ele pode ser algo simples de ser resolvido na prova. E você pula e pede uma questão que é tecnicamente difícil para os outros, mas pode ser fácil para você, tá? Compartilhe esse vídeo, seus colegas precisam estudar para a UES, tá? A UES é uma faculdade excelente, eu sou formado pelo UES, né? Tenho certeza que você entrando na universidade, na UES, você também vai gostar independente do curso. Agora, tem que estudar, porque é concorrido. Então, manda para os seus colegas que também vão fazer essa prova e precisam da matemática, obviamente, para a primeira fase. Clica aí no botãozinho, compartilha, clica de novo e coloca um coraçãozinho aí para a gente, para saber que você está aí assistindo ao CT no YouTube. Vamos nós, vamos nós, vamos nós, vamos nós. Elias, mas e agora? Lá vem um negócio de equação de quarto grau. Cara, é o seguinte, é uma equação polinomial, mas na verdade, essa equação, ela, pelo que me parece aqui, ela é uma equação biquadrada. Por que que o nome é biquadrada? Porque eu tenho uma equação do segundo grau disfarçado de expoente 4. Ó, por isso que ela seria biquadrada, tá? Sobre a equação é correto afirmar que possui 4 raízes reais, não possui raízes reais, a soma de suas raízes é igual a 5, possui 4 raízes complexas, das quais somente 2 são reais, ok? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Resolvi uma questãozinha primeiro de números complexos, mas tem uma propriedade que diz o seguinte. Uma equação, ela não pode ter uma quantidade de raízes complexas ímpar. Então, veja. Se eu tenho que 1 mais 2i é raiz do polinômio, 1 menos 2i também será. O conjugado também vai ser. Isso é uma propriedade. Então, por exemplo, se eu achar só 2 raízes reais, as outras 2 serão complexas. Beleza? Né? Aí seria a letra D. Mas eu preciso verificar primeiro o que eu estou dizendo. Eu não sei a alternativa correta ainda. Então vamos lá. Primeira situação, primeiro passo. Ele fala na questão que x à quarta menos 5x ao quadrado menos 36 é igual a zero, tá? Isso daqui ele já dá no enunciado, beleza? Aí o que a gente vai fazer? Esse x à quarta, eu vou transformar nisso aqui, ó. X ao quadrado. Por quê? Esse 2 vezes esse 2 dá 4. Eu posso multiplicar o expoente de dentro pelo de fora, vai dar 4. Menos 5x ao quadrado menos 36 igual a zero. O que é que eu vou fazer? Faça x ao quadrado igual a y. Então, aonde tem x ao quadrado, eu vou colocar y.
Gente, um cuidado especial para isso, tá? Muito cuidado. Eu não quero y, eu quero x. Então, depois que eu achar o y, eu tenho que voltar para cá. Então, isso aqui é y. Então, vai ficar y ao quadrado menos. Isso é y. Menos 5y menos 36 igual a zero, tá? Opa, Elias, isso daqui me gerou uma equação do segundo grau. E nessa equação eu tenho que o A é 1, B menos 5, C menos 36. E agora, vamos para o delta. Delta, B ao quadrado menos 4AC. Então, delta será menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser 25 mais. Eu tenho que fazer quanto que é 4 vezes 36, né? Vamos fazer aqui. 4 vezes 6, 24, vem 2. 4 vezes 3, 12. 3, 14. 144. Tá? E aí, quando eu somar aqui 25 com 144, vai dar 169, né? Então, eu vou ter delta igual a 169. Aí, quando você acha um delta que tem a raiz quadrada exata, meu amigo, a felicidade é grande. É ou não é? Então, veja. Porque aí você sabe que na hora de usar a fórmula de Bhaskara, é de boa. Então, y vai ser igual menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Y será igual. Vamos lá. Quem é o b é menos 5. Só que com esse negativo fica mais, né? Então, 5. Raiz quadrada de 169 é quanto? 13. E o a é 1. 2 vezes 1, 2. Primeiro eu somo, depois eu subtraio. Ok? 5 mais 13, gente. 18 dividido por 2, 9. Aí veja, quando você fizer 5 menos 13, você vai obter menos 8. Cuidado. Dividido por 2, menos 4. Só que veja, eu não quero y. Né? O que que acontece aqui? Nós falamos que x ao quadrado é igual a y. Então, aonde tem y, eu vou colocar primeiro 9 e depois menos 4. Então, preste atenção no serviço. Como x ao quadrado é igual a y, então, primeira situação, x ao quadrado é 9. Cuidado, gente, para não achar que o x é 3. Não, o x vai ser mais ou menos a raiz de 9. X vai ser mais ou menos 3. Por que, Elias? Porque se eu colocar o 3 ou menos 3 aqui, tanto faz, vai dar 9. Na equação do segundo grau, tem duas raízes, tá? Dois valores para x. E x ao quadrado pode ser menos 4. Se o x for menos 4, não vai ser mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Só que veja, nos reais não tem raiz quadrada de menos 4, mas nos complexos tem. Eu posso escrever esse menos 4, quem é aluno CT assistiu essa aula comigo aqui no terceiro ano, por exemplo, 4 vezes menos 1. Então, o x vai ser mais ou menos raiz. Coloca uma raiz para cada número desse. E esse menos 1, raiz quadrada de menos 1 é i. Portanto, x é igual a mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2. 2i, ó. Tá? Ou seja, eu tenho duas raízes reais, 3 e menos 3.
E eu tenho duas raízes complexas. Beleza? Então, nós temos duas raízes reais e duas raízes complexas. A alternativa correta possui 4 raízes complexas, das quais somente duas são reais. É porque, veja, todo número natural, ele é inteiro, certo? Todo número inteiro, ele é racional. Todo número irracional, ele não vai ser racional, mas ele vai ser real. E todo número real, por fim, ele é complexo. Mas veja, se eu tenho um elemento aqui, ó, ele é real e é complexo. Mas se eu tenho um elemento bem aqui, esse elemento ele é complexo, mas não é real. Então o que ele falou é correto. Possui 4 raízes complexas. Beleza, porque todo real é complexo. Das quais somente duas raízes, né, são reais. Opa! Mas nem todo complexo vai ser real. Então eu tenho duas que são somente complexas e duas que são reais e complexas, obviamente. Então a alternativa correta realmente é a letra D. De doido para ser aprovado na UES, beleza? Gente, me fala aí se você compreendeu. Cuida. Compreendeu a questão 3? Questãozinha também envolve equação polinomial, mas é uma equação biquadrada, né? Mais fácil de ser trabalhado assim. Me fala se você compreendeu, gente, a ideia. E aí? Tudo sob controle? Tudo perfeito, tudo perfeito? Fala para mim. E aí, compartilha, né, essa live, porque aí pelo menos o pessoal pode assistir depois, né, caso não possa assistir agora. Vai ficar salvo aqui no Tiradentes Online. Não esquece, compartilha, clica no coração e diz aí se você realmente está gostando dessa live, porque essa live aí foi feita para você ser aprovado na UES, tá? Questões que nós estamos colocando aqui, de fato, são questões que vão ser cobradas na prova, tenho certeza, tá bom? Então é importante que você compreenda a ideia. Vamos lá, vamos para a próxima. Eita, Elias, mais uma questão de logaritmo. Me ajude, né? Me ajude. Ó, é o seguinte, sem traumas de logaritmo, tá? Abre o teu coração e foca que a gente vai conseguir detonar essa questão. Preste bem atenção. Se A e B são números reais positivos, então A e B são reais o quê? Positivos. O A não pode ser 1 e o B não pode ser 1. E se 4 vezes log de B na base U mais 2 vezes log de B ao quadrado na base V é igual a 18, com U igual a A elevado a 2 terços e V igual a A ao quadrado, o valor de log de B na base A é... Eita. Seguinte. Elias, eu não gostei desse teu eita. Já tá dizendo aí que a questão é difícil, é? Só para dar emoção, preste atenção. O que ele fala é o seguinte. 4 vezes o log B na base U mais 2 vezes o log B ao quadrado na base V é igual a 18. Ele disse que esse U, tá? Ele é A elevado a 2 terços, ok? E esse V é A ao quadrado. Então, preste bem atenção no que a gente vai fazer. Eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso substituir logo, se você quiser, não tem problema. Você pode fazer assim, log B, aí onde tem U, coloca A elevado a 2 terços. Mais 2 vezes. Você pode, inclusive, gente, fazer assim, ó. Esse 2 você já pode descer para cá, certo? Multiplicando o 2 que está na frente. Aí 2 vezes 2, 4. Então, já posso colocar um 4 aqui, né?
Propriedadezinha dos logaritmos. B na base V. Só que V é A ao quadrado. Tá? E aqui é 1, né? Aí isso tudo tem que dar o quê? 18. Ok? Agora, gente, veja. Eu vou dividir 1 por 2/3. 1 dividido por 2/3 é o inverso de 2/3, que é 3/2. Isso quer dizer que eu posso pegar esse 2/3 e passar invertido, tá? Para frente do logaritmo. Então, você vai fazer 4. Esse 2/3 passa invertido. Passa 3/2. Esse 1 passaria para frente, né? Mas não tem necessidade, é só para você entender o que eu estou fazendo. O que está embaixo passa invertido. O que está em cima passa normal, tá? B na base A. Por exemplo, esse 1 passa normal. Eu vou colocar só para você entender o que eu estou fazendo. E esse 2, ele passa invertido. O inverso de 2 é 1/2. Ok? Então, nós teremos isso igual a 12. Ora, 1 vezes 4, 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, 6 log B na base A mais 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Dividido por 2, 2. Igual a 12. 6 mais 2, 8. Então, 8 log B na base A igual a 12. Se o 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, log B na base A igual 12 dividido por 8. Certo? E aí, o que é que vai acontecer? O que é que ele está pedindo? Log de B na base A. Gente, se ele está pedindo log de B na base A, eu já encontrei, tecnicamente, a resposta ou não. Aí você tem que me falar. Foi encontrada a resposta ou não? O que ele está pedindo, gente, na questão, tá, é o log de B na base A. Beleza? Gente, preste atenção. Quando você trabalha, né, esses conceitozinhos aqui de logaritmo, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você está fazendo. Por exemplo, nós descemos aqui, eu usei quais propriedades? Só para você ter uma noção, tá? Eu sei que às vezes a pessoa fica naquela, poxa, quais propriedades que usaram, né? Então veja. Observação. Log de A na base B igual a M. Eu posso passar esse M para frente, né, do logaritmo. Concorda comigo? E aí o que é que vai acontecer? Fica M log de A na base B. Só uma coisa, que é um 18, né, gente? Eu coloquei um 12 mais um 18, tá? Só fazendo uma correçãozinha aqui. Que é um 18. Ó. E aqui vai ser um 18 também. Já eu volto aí para as considerações dessa questão. Então aqui é um 18. A outra propriedade que a gente falou, que também pode ser pautada nessa primeira, você poderia fazer o seguinte. Log de A na base B elevado a N. Você inverte aqui, fica 1 sobre N, log de A na base B. Tá? Então, o que está embaixo passa invertido, mas o que está em cima passa normal, beleza? Só que se você observar, você não tem 18 sobre 8 como resposta. Por quê? Porque você tem que simplificar isso aqui por 2. Beleza? Quando você simplificar, você vai obter como resposta 9 sobre 4, ok? Você vai obter como resposta 9 sobre 4. E 9 sobre 4, a alternativa correta é letra A. Beleza? Gente, questãozinha também de nível médio, né? Mas como é de logaritmo, muita gente não iria fazer essa questão. Então, se você acerta uma questão como essa, você vai estar à frente de muita gente,
tá? Elias, não seria uma questão fácil na prova, não, seria uma questão média. Porém, se você souber as propriedadezinhas básicas que foram colocadas aqui, você consegue com certeza solucionar esse problema, tá? Então, questão 4 aí, resolvida. Gente, compartilha esse vídeo, não esquece, clica no coraçãozinho aí. Eu quero que você realmente faça uma boa prova, tá? De primeira fase de US. Para que aí na segunda fase, você ainda se preparando com calma nessas 2, 3 semanas que vão faltar, e aí você consiga realmente ser aprovado de forma definitiva. Tá? Então, compartilha para ajudar os colegas. Clica no coraçãozinho para saber que você está gostando da live. Tá? E vamos juntos para a próxima questão. Tá? Ah, Elias, agora tu vem com uma questão, cara, de trigonometria, pelo amor de Deus. Vamos lá. Se m e n são, respectivamente, os valores máximo. O máximo, gente, é o m. E mínimo. O mínimo é o mzinho, tá? Mzão e mzinho. Que a função f de a em r quer dizer que o meu domínio é real, meu contradomínio também é real. Definida por, vai dessa fórmula. Pode assumir, então, o produto mzão vezes mzinho é igual a OBS. Eu sei o quê? Que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse ângulo é 1. Certo? Então, eu posso afirmar que o seno ao quadrado é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado. Aliás, o que você fez? Eu fiz somente, né, a troca de lado para o cosseno ao quadrado. Tá? Se ele está positivo, ele passa negativo. E aí eu posso fazer essa marcação aqui. Aí vamos lá, gente. Seguinte. Vou substituir na função. Então, f de x será igual 3 vezes. Onde tem seno ao quadrado, eu coloco 1 menos cosseno ao quadrado. Eu poderia ter passado o seno ao quadrado para o outro lado e substituindo o cosseno ao quadrado. O resultado vai dar o mesmo, tá? Mais 7 cosseno ao quadrado. Então, essa minha função f de x é igual 3 vezes 1, 3, menos 3 cosseno ao quadrado. Ó. Então, fica 3 menos 3 cosseno ao quadrado mais 7 cosseno ao quadrado. Então, f de x será igual 7 menos 3 dá 4. Então, fica 4 cosseno ao quadrado mais 3. Gente, aí é o seguinte. Preste atenção no que eu vou fazer aqui, tá? O cosseno de x, vou colocar observação 1, observação 2. O cosseno de x, ele varia entre menos 1 e 1. Só que eu não estou precisando do cosseno de x nessa variação. Eu estou precisando do cosseno ao quadrado. Então, tem que ter cuidado, porque o cosseno ao quadrado, ele vai variar, ele vai ser sempre zero ou positivo, né? Então, ele vai variar entre 0 e 1, ok? Essa é a variação do cosseno ao quadrado. Ou seja, para o menor valor dele é 0. Então, se o cosseno for 0, 4 vezes 0 mais 3. Ou seja, o f de x vai ser 3. Elias, esse é o menor ou o maior valor? Eu aconselho, tá? Você fazer os dois casos e depois verificar. Não precisa se precipitar, né? Cosseno ao quadrado igual a 1, que é o maior. F de x será igual 4 vezes 1 mais 3. 4 vezes 1 é 4, mais 3 é 7. Então, isso quer dizer que
eu tenho, ele falou que o mínimo é o Mzinho. O Mzinho 3 e o máximo é o Mzão. O que ele está querendo é Mzão vezes Mzinho. Então, você vai multiplicar 7 por 3. Mzão vezes Mzinho vai ser 21. Tá? Então, a alternativa correta, letra C. Beleza? A multiplicação do máximo e do mínimo vai ser igual a 21. Questãozinha tranquila, de máximos e mínimos, não tem muita dificuldade com relação a ela. E você consegue desenvolver uma linha de raciocínio para essa questão boa. Por quê? Porque eu precisava só máximo e mínimo de função trigonométrica e a gente estudou bastante isso em sala de aula aqui no Tiradentes, tá? Gente, compartilha a live, clica no coração, não esquece, para que você possa ajudar também os colegas, né, nessa aprovação aí dentro da Universidade Estadual do Ceará. Beleza? Gente, vamos lá. Chegando ao final da live já, né? Questão de número 6. Bora fazer a 6? A 6 fala o seguinte. No plano com sistema de coordenadas cartesianas usual, cuja origem é o ponto E, 0, 0, sejam P e Q os pontos extremos, né? Máximo e mínimo, tá? Só que veja, agora é máximo e mínimo de uma função do segundo grau, né? Dos gráficos das funções quadráticas. Como é que eu sei que é segundo grau, Elias? Quadrática, né? Quadrática quer dizer segundo grau, linear, primeiro grau. Ou afim, né? A medida da área em unidades de comprimento ao quadrado, quer dizer que é metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, enfim. Do triângulo com vértices nos pontos E, P e Q é igual a. Gente, é o seguinte. O E, ele já deu. Certo? P e Q são os pontos extremos, máximo ou mínimo, dos gráficos das funções. Então, veja. Primeiro passo. Certo? F de x. Ou seja, xv, yv, tá? X menos 3 vezes x mais 1. Como é que eu faço para encontrar o x1 e o x2 aqui? Igual a 0. Então, teria 2 vezes x menos 3 vezes x mais 1. Para isso daqui dar 0, alguém tem que ser 0. Então, ou x menos 3 é 0, quer dizer que o x é igual a 3, ou x mais 1 é igual a 0. Quer dizer que o x é menos 1. Daí, o que é que vai acontecer? Nós vamos determinar o x do vértice. Sem precisar usar menos b sobre 2a, tá, gente? Não seria necessário aqui. X do vértice vai ser x1 mais x2 sobre 2. Isso quer dizer que o x do vértice será 3, que é o x1, menos 1 sobre 2. 3 menos 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, o x do vértice será 1. Elias, e como é que eu descubro o y do vértice? Tá? É só você pegar o x do vértice e substituir na função. Tá? Ó. Só isso. Então, o que, que vai acontecer? Então, para determinar quem é o y do vértice, você faz duas vezes. X do vértice é 1, né? 1 menos 3, né? Porque é x menos 3. Vezes. Agora eu vou colocar aqui, ó. X mais 1. 1 mais 1. Então, você passa a ter aqui, quando fizer esses cálculos, né, justamente quem é o y do vértice. 2 vezes menos 2 vezes 2. Vai dar menos 8. Então, o y do vértice é menos 8. Agora vamos para o segundo passo.
Mesma coisa para a função g. Ah, então aqui eu tenho um vértice, né? As coordenadas como sendo 1 e menos 8. 1, menos 8, tá? Então, Agora eu vou trabalhar g de x, que é 3 vezes 2 menos x, vezes x menos 4. Só conferir se é isso mesmo. Isso mesmo. Mesma ideia, igual a zero, para descobrir x1 e x2. Tá? É importante esse igualar a zero, tá, gente? Porque facilita. Se você fizer a distributiva, você vai ter muito mais trabalho. Isso implica dizer que 2 menos x é igual a zero, ou x menos 4 é igual a zero. Se 2 menos x for zero, o x é 2, certo? E aqui o x é 4. É como se eu tivesse feito o Bhaskara depois da distributiva e tivesse achado esses resultados. Então, agora é o seguinte, como é que eu descubro o x do vértice? Eu sei que é menos b sobre a fórmula, mas eu posso... Esse menos b sobre a é derivado dessa aqui, ó. x1 mais x2, que são as raízes, dividido por 2. Então, x do vértice vai ser 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. X do vértice é 3. Para descobrir o y do vértice, substitui na função. Tá? O x, 3 vezes 2 menos 3 vezes 3 menos 4. Então, o y do vértice vai ser... Gente, 2 menos 3 vai dar menos 1, né? E 3 menos 4 também vai dar menos 1. Menos com menos a mais, então y do vértice dá 3. Isso quer dizer que... chamar vértice 1 aqui, vértice 2. Só que veja, deu 3 e 3. Ele disse que para a primeira função, o ponto V1 é P. Só confirmar, isso mesmo, P. Então, esse V1, chamei de V1 porque era vértice, mas na verdade, nesse enunciado, ele disse que é quem? P. E o V2 é o quê? Elias, como é que eu determino, tá, a área do triângulo? Porque o primeiro ponto é a origem. Ele falou que é 0, 0. Então, se eu montar aqui um gráfico, eixo Y, eixo X, tá? O primeiro ponto é aqui na origem, né? Esse é o ponto E. O ponto P é 1 e menos 8. O X é 1. Ó, o X é 1. O Y é menos 8. Então, ó. Tá aqui, ó. Esse ponto aqui é o P. 1, menos 8. Ou 8 feio, né? Mas vamos lá. Vai dar certo. Eu não consigo fazer um 8 bonito aqui, mas vamos tentar. Pronto, melhorou. E o ponto Q é 3 e 3. Opa. 2, 3. Então eu vou ter um 3 aqui em cima. 3 no X e 3 no Y. Tá aqui o ponto Q. Então o triângulo que eu formo, gente, vou colocar esse 1 aqui embaixo. O triângulo que eu formo é esse daqui, ó. Tá? Eu vou formar esse triângulo, beleza? Elias, e cara, como é que eu vou determinar, né, a área desse triângulo, beleza? Como é que você determina essa área? Eu, sendo você, eu determinaria usando o conceito de determinante. Como é, Elias, que eu determino a área de um triângulo por determinante? Vai ser 1 meio
vezes o módulo do determinante dos pontos. Então, a área do triângulo vai ser 1 meio vezes, tá? E aí, o que vai acontecer? Esses pontos que ele deu, né, o primeiro ponto, o ponto E, por exemplo, vai ser 0, 0, né? Então, vou colocar bem aqui, 0, 0, determinante. Lembrando que é um módulo, tá? Se o determinante é negativo, ele fica positivo. Por isso que tem as duas barrinhas aí. O outro ponto vai ser 3 e 3. E o outro ponto vai ser 1 e menos 8. De novo, trauma do 8, né? Aí, para variar. Aí, o que vai acontecer, gente? Ó, eu vou pegar a última coluna ou a primeira coluna e jogar para baixo. Eu posso fazer isso para cálculo de determinante. Beleza? E aí, Elias, como é que vai proceder? Né? Como é que você... Agora, Elias, eu vi num livro, só para ilustrar a ideia, que eu poderia fazer assim. Eu poderia completar a última coluna com 1, né? E também daria certo fazer. Né? Tem algum problema eu fazer desse jeito? De forma alguma. Se você resolver fazer por esse modo, né? O que você faz? Você repete as duas últimas colunas para o final, tá, gente? Ó, só você utilizar esse processo. Aí você vai perceber que é a mesma coisa. Você vai multiplicar aqui, ó. 0, 0. E aqui vai dar menos 24. Então, a área do triângulo seria 1 meio, módulo, aí, menos 24. E você tem que lembrar que a volta, você tem que inverter o sinal. Então, 0, não precisa. 0. E aqui vai dar 3, né? Só que o que acontece? Esse 3, ele é negativo, porque eu estou fazendo a volta. Então, a volta eu mudo o sinal. Lembra? Já resolvi uma questão sobre isso hoje. Então, a área do triângulo vai ser 1 meio do módulo de menos 27. Se eu estou trabalhando com módulo, o que é negativo fica o quê? Positivo. Então, a área do triângulo vai ser 27 sobre 2. Tá bom? Então, a alternativa correta aí, qual seria? Letra D. Então, a alternativa correta, letra D. Elias, teria outro modo de fazer essa área? O determinante, né, nesse caso, se você tem 0, 0, 3, 3, 1 e menos 8, não precisa acrescentar, basta você jogar o 1 e o menos 8 para cima, o 0, 0 para baixo. E aí você vem multiplicando as diagonais. Na verdade, basta jogar um deles, né, para cima. Beleza? E aí você fica utilizando o modo que você achar melhor. Lembrando que se você optar por esse último modo, você tem que fazer o seguinte. Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá menos 24. Aqui vai dar 3, só que a volta é negativa, menos 3, aqui 0, tá? Veja que o processo é o mesmo, ok? Então você joga só o último para cima, a última linha. E aí não precisa acrescentar a última coluna como sendo 1. Tranquilo? Aí você vai obter menos 27, normal. Só que aí você está no módulo, então fica 27 também. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa live. Ela vai ficar salva aí no nosso canal no YouTube. Tá? Compartilha com os amigos, mesmo eles não podendo assistir ao vivo, né? Compartilha nos grupos, é importante para que mais pessoas tenham acesso, tá? Também a essa primeira fase de UES, de um preparo realmente eficiente que o Colégio Tiradentes faz durante todo o ano. Então, você que é privilegiado, ajuda também as pessoas que não tiveram esse privilégio de estar aqui no CT estudando com a gente, ok? Valeu, um grande abraço. Espero de fato que você tenha gostado desse momento, dessa 1 hora juntos aí, para que pudéssemos aprender um pouquinho mais na matemática. Valeu e uma ótima prova no domingo.
Fala, meu povo, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos a esta aula de revisão para a universidade mais sensacional já vista, a Universidade Estadual do Ceará, os melhores 10 anos da minha vida. Fui muito feliz ali, meu povo. O meu coração, quando eu falo da UES, bate descompassadamente. Sem mais delongas, o nosso grande objetivo aqui é trazer uma revisão de temas para o teu vestibular. E para isso eu separei algumas questões de provas passadas da UES, para você entender mais ou menos o que te espera amanhã, a tua provinha que já é agora, né? Amanhã, domingo, olha que programação maravilhosa, acordar e se preparar para ser aprovado na UES. Vamos para cima que sonho é sonho. Primeira questão. No que tange à dinâmica interna do globo terrestre e quanto à ocorrência de desastres naturais, assinale a afirmação incorreta. Acho que as senhoras e os senhores sabem que a UES, diferentemente do Exame Nacional, cobra de vocês o falso. Item A, a crosta terrestre é dividida em 12 grandes placas tectônicas que se movem sobre o magma. Correto. Placas tectônicas, também chamadas de placas litosféricas. B, os terremotos ocorrem em função do contato entre duas placas tectônicas, provocando atrito entre as mesmas e liberando em forma de ondas sísmicas. Beleza também. Movimento convergente das placas tectônicas libera energia, atividade sísmica, que explica a ocorrência de um terremoto. C. Catástrofes naturais, como as que ocorreram recentemente no Chile e no Haiti, decorrem de atividades vulcânicas intensas, seguidas de deslizamento de terra, motivadas por erosão acelerada. Meu povo, os grandes terremotos no Chile e no Haiti não têm a ver com erosão. Não estão relacionados exatamente a atividades vulcânicas. É um processo tectônico. A causa desses processos é o tectonismo. Então o item C está falso, você já marca logo aqui, bebê, ó, você é uma pessoa inteligente. Item D, a principal área de risco para a ocorrência de abalos sísmicos e vulcânicos é o chamado anel ou cinturão de fogo do Oceano Pacífico. Perfeito! O Círculo de Fogo do Pacífico. Ali você tem o encontro de 3 grandes placas tectônicas, o que faz com que aquela região seja uma das regiões mais instáveis do universo em termos de geologia. Então marca o item C na primeira. 2. Calcários e granitos são, respectivamente, rochas. Meu povo, o calcário é uma rocha sedimentar. Beleza? Só que a rocha sedimentar, ela se divide em 3 tipos. Pode ser uma rocha sedimentar detrítica, quando ela é formada apenas por detritos, por sedimentos. Pode ser uma rocha sedimentar orgânica, quando ela é formada por sedimentos mais matéria orgânica, restos de seres vivos. E pode ser uma rocha sedimentar química, quando ela é formada por um processo químico de dissolução, por exemplo. O calcário é uma rocha sedimentar, deixa eu apagar isso aqui que ficou meio torto. O calcário é uma rocha sedimentar química, tá? O calcário é formado pela dissolução. Quem atua nesse processo é a água, inclusive formando o que nós chamamos de caste. Ou um terreno, deixa eu apagar que ficou horrível de novo. A UES sempre cobre isso aqui, ó. A formação de rochas calcárias vai dar origem a relevos cársticos.
ou ainda a caste. Exemplos de relevos cársticos: grutas, cavernas, dolinas, uvalas, certo? Calcário. Já o granito, ele é uma rocha magmática, certo? A rocha magmática, ela também é chamada de rocha ígnea. Ígneo do grego significa fogo. A rocha magmática pode ser de dois tipos. Ela pode ser extrusiva, quando a solidificação do magma se dá fora da crosta, e aí ela é chamada também, pode ser chamada também de rocha magmática vulcânica, até porque esse magma, para poder solidificar fora da crosta, ele tem que ter sido expelido por um vulcão. E a rocha magmática intrusiva, em que a sua solidificação se dá dentro da crosta, e ela pode ser chamada também de plutônica. Por isso, o gabarito é o item A. O calcário é uma rocha sedimentar, o granito é uma rocha plutônica, beleza? O granito é uma rocha magmática do tipo plutônica, ok? Então, gabarito, item A de amor. 3. As áreas de acumulação de sedimentos aluviais. Aluvial, meu povo, ó, significa rio, certo? No Nordeste do Brasil, que concentram melhores condições de solo e de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, correspondem a... Meu povo, se é uma área aluvial formada por um rio, o gabarito aqui só pode ser o item D, as planícies fluviais. O que é uma planície? É uma área de acumulação de sedimentos. É uma área em que vai predominar a sedimentação. O planalto, por sua vez, é uma área em que predomina a erosão. Então, como o texto está falando de uma área formada pela acumulação de sedimentos, eu posso chamar isso de sedimentação, e que esses sedimentos são aluviais, ou seja, são trazidos por um rio, o gabarito só pode ser planície fluvial, tá? 4. Sobre os recursos hídricos do planeta, assinale o incorreto. Mais uma vez, a UES quer o falso. Item A, as águas subterrâneas são mais abundantes em áreas do embasamento cristalino e são escassas nas bacias sedimentares. Meu povo, embasamento cristalino é quando uma área ela é formada predominantemente por rochas magmáticas e metamórficas. Uma área sedimentar, o próprio nome já diz, ela é formada predominantemente por rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas são mais porosas. Então, elas permitem uma maior infiltração de água. Então, as estruturas geológicas que mais acumulam água subterrânea são as bacias sedimentares, tá? E não os escudos cristalinos. Por isso, esse item A está falso. Você já marca como gabarito. Vamos ver os demais. Item B. A maior parte da água é indisponível, ocorrendo nas geleiras, neves eternas e subsolos congelados. Verdadeiro. Nós temos um pequeno percentual de água doce no planeta e boa parte dessa água não está diretamente acessível ao ser humano. Está nas geleiras dos polos, está no alto das cadeias montanhosas ou nos permafrosts. São os solos permanentemente, tá, congelados. C. Da água doce disponível para utilização pelo homem, apenas uma porção muito pequena é encontrada nos rios, lagos, zonas úmidas e na umidade do solo. Beleza, esse item C está complementando o item B. Item D, grande parte da água que evapora dos oceanos precipita-se na terra. Alimenta os rios, umidifica os vales e recarrega os aquíferos. Beleza. Davi, o que é aquífero? É um grande reservatório de água subterrânea. 5. Os grandes conjuntos geológico-estruturais. Geologia, meu povo, ó, é a ciência que estuda as rochas, tá? Que se movem lentamente sobre o magma são denominados de... Obviamente, as grandes estruturas rochosas que se movimentam sob o magma são chamadas de placas tectônicas. Beleza? Gabarito item D. 6.
A cartografia é um instrumento fundamental para representar o espaço geográfico. Sobre o tema, assinale o correto. Item A, as cartas geomorfológicas, geomorfologia estuda relevo. Pedológicas estuda solo. E fitogeográficas é vegetação. Representam respectivamente as rochas, o relevo e a vegetação. Meu povo, aqui está errado, né? Porque quem vai estudar a rocha é a geologia. E quem estuda relevo é a geomorfologia. Item B, o mapeamento temático moderno é feito através de imagens de sensoriamento remoto e das técnicas de geoprocessamento. Perfeito, meu povo. Esse é o gabarito da questão, tá? O que é o geoprocessamento? É você pegar informações das mais variadas e espacializar isso em um mapa. Por exemplo, tu pega dados sobre segurança pública, quantidade de homicídios, sei lá, no município de Fortaleza. Aí tu pega esses dados e geoprocessa eles, produzindo uma cartografia temática, um mapa. Por exemplo, o mapa da violência de Fortaleza. Aí nesse mapa tu consegue ver quais são os bairros mais perigosos, onde foram registrados mais homicídios, quais foram os bairros menos perigosos, tá? Então o gabarito é o item B. C. As isoietas representam nos mapas plano-altimétricos as áreas que têm níveis hipissométricos similares. Meu povo, isoieta é um tipo de isolinha que vai retratar no mapa a pluviosidade. Quem retrata no mapa as diferenças de altitude são as isoípsas. Beleza? É errado aí o C. D. Mapas batimétricos representam as terras emersas através de curvas de nível. Negativo, ó. Mapas batimétricos, eles vão representar o fundo do mar. Beleza? Que não são terras emersas, são terras imersas, debaixo d'água. E vai representar, quem na verdade utiliza as curvas de nível, né, são os mapas de altitude. Você também pode usar curvas de nível para mapas batimétricos, mas é mais comum nos mapas de altitude da superfície. Beleza? Então tá errado. O item D seriam terras imersas, tá? E não terras emersas. Sétima, sobre a análise e a constituição do espaço urbano, são feitas as seguintes afirmações. 1. O espaço urbano capitalista é fragmentado, articulado e campo de lutas sociais. Perfeito. O espaço urbano é muito fragmentado. Área nobre da cidade, top. Área mais pobre da cidade, meu Deus. 2. O espaço urbano é um produto social, resultado das ações de acumulação de capital ao longo do tempo. Show de bola também. Por exemplo, dentro da cidade de Fortaleza, existem algumas estruturas que remetem ao século XIX. Aquelas praças no centro da cidade. Mas você tem também algumas outras estruturas que remetem a um capitalismo financeiro do século XXI. Então, de fato, o espaço ele é formado pela sobreposição de tempos históricos diferentes. 3. Os proprietários do meio de produção, os proprietários fundiários, o Estado e os grupos sociais são alguns dos agentes que constituem o espaço urbano. Beleza, show de bola. Ele não disse que são os únicos, ele disse que são alguns dos agentes. Beleza. 4. O espaço urbano é resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos, que reagindo dialeticamente uns sobre os outros, formam um conjunto indissociável, em perpétua evolução. Meu povo, esse conceito aqui do item 4 não está trazendo exatamente o conceito de espaço urbano. Esse é o conceito do espaço geográfico. O espaço urbano ele não é exatamente formado por elementos biológicos, não é isso o cerne da questão. O espaço urbano ele é fruto das relações capitalistas de produção. Então não vai entrar esse critério exatamente biológico, né? Não faz lá muito sentido. Lembrando que antrópico refere-se a ser humano. Sempre que você vê esse radicalzinho aqui, antro, tá? Vai se referir a ser humano. Então bora lá. 1, 2 e 3 estão corretos, você marca o gabarito item B.
Oitava, esta assume inteiramente um conteúdo político explícito. A geografia é uma prática social em relação à superfície terrestre. O autor refere-se nesse trecho à visão da geografia em Paraná. Meu povo, como tem bem aqui, ó, conteúdo político explícito, só pode ser a geografia crítica, que vai se utilizar do método marxista de fazer ciência, tá? A geografia regional vai se preocupar com o estudo das regiões, numa pegada bem decoreba mesmo. A geografia quantitativa vai tentar produzir conhecimento geográfico a partir da análise de dados, estatísticas, né, análises matemáticas e tal. E a geografia tradicional ela vai se dar no embate entre o determinismo geográfico, que entendia que a natureza determinava sobre o homem, determinismo, e o possibilismo geográfico. Possibilismo, peraí. Possibilismo geográfico, que entendia que a natureza concedia possibilidades ao homem, tá? Então a geografia tradicional tem uma pegada bem naturalista, vai se preocupar muito com essas relações entre a natureza e a humanidade, tá? Então gabarito item D. Nona, as possíveis formas de aproveitamento dos recursos naturais podem ser adotadas no momento atual, estão sem dúvida determinadas pelas condições de expansão da economia de mercado. Mas estas dependem, por sua vez, do grau de rigidez apresentado pelas estruturas tecnológicas e institucionais, bem como os princípios e os avanços científicos nos quais se apoia esta racionalidade econômica. Podemos afirmar corretamente que o excerto versa especificamente sobre. Meu povo, está se referindo aqui, presta atenção, há um aproveitamento dos recursos naturais. Cadê, meu Deus? Aproveitamento dos recursos, certo? Que vão depender das estruturas tecnológicas e institucionais, os princípios dos avanços científicos e uma racionalidade econômica. Como está se referindo ao uso dos recursos de uma maneira racional, certo? A partir de uma racionalidade, isso aqui só pode estar se referindo ao desenvolvimento sustentável, que pressupõe o uso dos recursos naturais, mas se preocupando com as gerações futuras, se preocupando com as gerações vindouras, tá? Décima, analise as afirmações a seguir sobre as características da população brasileira. 1. As pirâmides etárias no Brasil têm demonstrado mais recentemente uma base mais estreita e o ápice onde está concentrada a maior parcela da população jovem mais largo. Isso aqui está falso, meu povo. Ó, o ápice da pirâmide etária é onde fica a população idosa. Não é onde fica a população jovem. A população jovem ela fica na base da pirâmide, que de fato está cada vez mais estreita porque os brasileiros estão tendo menos filhos. 2. As regiões brasileiras apresentam diferenças na distribuição da população em relação à cor da pele. Este fato pode ser explicado pelos diferentes processos de ocupação e povoamento. Verdade. Se for para a região sul do Brasil, que teve uma influência muito grande dos imigrantes europeus no século XIX, você percebe um percentual maior de população branca. Já se você for para o Nordeste brasileiro, para alguns estados como a Bahia, como Pernambuco, que receberam muitos escravos, você vê um percentual maior de população negra. Então, essa segunda afirmativa está muito correta. 3. O aumento do percentual da população idosa no Brasil é consequência da qualidade de vida e da redução em média da taxa de fecundidade. Perfeito, meu povo. Ó, 2 e 3 são os corretos. Davi, não entendi. Galera, como as pessoas estão tendo menos filhos,
vai diminuir o percentual de jovens, vai diminuir o percentual de adultos. E se as pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida está aumentando, vai aumentar o percentual de idosos. E isso traz como consequência um envelhecimento da população nacional. Então, 2 e 3 estão corretos, você marca o item C. 11ª, o turismo é uma das atividades econômicas que mais tem crescido no mundo todo. No Ceará, constitui uma das cadeias produtivas que reorganiza os espaços e se consolida fortemente, interagindo com as mais diversas atividades econômicas. Desta forma, esta atividade possui também um efeito multiplicador. Considerando estas informações sobre a atividade do turismo no Ceará, é correto afirmar que a maior parte da atividade do turismo no Ceará concentra-se quase que exclusivamente na região do Cariri, em função da religiosidade e da cultura popular. Meu povo, obviamente essa parte aqui está errada. O turismo no Cariri é muito importante, a parte da religiosidade, mas o maior destaque turístico do nosso estado está no litoral, por causa do clima, por causa da praia, das praias, na verdade. B, o clima atua como um elemento desfavorável. Falso, meu povo. O clima é um elemento favorável ao turismo no Ceará. Quem vem para cá, o turista europeu, por exemplo, que vem para cá, ele quer ficar da cor do Patrick, meu chapa, do Bob Esponja. Ele quer pegar a maior quantidade possível de sol. Então é um elemento favorável. C, o Estado não priorizou, formulou ou fomentou políticas de ações e investimentos para o desenvolvimento do turismo, deixando esse setor a cargo exclusivamente da iniciativa privada. Esse exclusivamente aqui tornou o item falso. O governo do estado do Ceará tem uma série de políticas que visam incentivar o turismo no nosso estado, na nossa região. O gabarito é entender. O Ceará possui uma série de atrativos naturais, em grande parte no seu litoral, uma boa malha viária, se você prestar atenção, as rodovias que dão para os principais destinos turísticos do Ceará, que são rodovias para o turista ver e circular, elas tendem a ter uma melhor qualidade, que permite acesso ao litoral e um setor de serviços bem desenvolvido, principalmente em Fortaleza. Perfeito. O turista vem para Fortaleza não exatamente para ficar aqui, né? Ele quer ir para Jericoacoara, ele quer ir para o Cumbuca, ele quer ir para Canoa Quebrada, ele quer ir para Icaraízinho de Amontada, e Fortaleza fica como uma espécie de ponto de apoio por causa do seu forte setor de serviços. Beleza? Então, o item D é o gabarito dessa 11ª. 12ª. Este processo também se caracteriza pelo grau de interligação e, por vezes, interdependência. Interdependência, meu povo, é a palavra-chave do processo de globalização. Aprenda uma coisa, dentro da globalização não existem países independentes que conseguem ser 100% isolados, fechados. Nem a Coreia do Norte, meu chapa, consegue ficar 100% isolada e fechada. Dentro da lógica da globalização, todo mundo depende de todo mundo. Claro que essas relações elas são desiguais, mas há uma relação de interdependência. Por exemplo, sem o cobalto africano, empresas como a Apple teriam dificuldades, porque o cobalto é matéria-prima para boa parte dos produtos que a Apple vende, entende? Então há uma forte interdependência e isso caracteriza o processo de globalização. 13ª, o Índice de Desenvolvimento Humano é um dado utilizado pela Organização das Nações Unidas para analisar a qualidade de vida de uma determinada população. Em 2009, o Brasil apresentou um IDH de 0,813, que é um valor considerado alto. Para a definição desse índice, são utilizadas 3 variáveis básicas que fazem parte do nosso dia a dia. Para responder, considere os itens. Meu povo, obviamente isso aqui está muito desatualizado, né? Vamos atualizar a parada. De acordo com o último relatório da ONU, tá? O Brasil tem um IDH de 0,754. Perceba que caiu pra caramba, tá? Mesmo assim, ainda é um IDH alto. O IDH é considerado alto entre 0,700 e 0,900. O Brasil amarga a posição de número 87 no ranking global.
O último ranking da ONU avaliou 191 países. O Brasil ficou no número 87. O que o IDH leva em consideração para dizer se um país é desenvolvido ou não? A expectativa de vida, a renda per capita e a educação. Esses dois aqui, taxa de exportação e importação, não entram para a conta do IDH. Lembre-se, o IDH ele quer avaliar o desenvolvimento dos países, a qualidade de vida dos países. Então, o gabarito aqui, as 3 variáveis básicas que compõem o IDH são 1, 4 e 5. É isso? 1, 4 e 5. Cadê, meu Deus? Eu tô ficando doido. 1, 2 e 5, macho. Viaja não. 1, 2 e 5. O gabarito é o item C, tá? 1, 2 e 5 são os itens corretos. 14ª. Nos últimos 20 anos, os estados nordestinos ofereceram boas oportunidades para investimentos nacionais e estrangeiros, resultantes de políticas de isenção de impostos, subsídios e empréstimos especiais. Os 3 estados nordestinos que apresentaram o maior crescimento no período indicado foram Ceará, Pernambuco e Bahia, com grande destaque para o Ceará. Você sabe, inclusive, que de acordo com os dados mais recentes, Fortaleza é hoje a capital mais rica do Nordeste, apresenta o maior PIB per capita do Nordeste e também é a capital mais populosa da região Nordeste do Brasil, superou Recife e Salvador. Tranquilo? 15ª. A diminuição do ritmo de crescimento da população brasileira a partir dos anos 80 teve como causa fundamental. A questão quer saber por que as pessoas estão tendo menos filhos, tá? Por que diminuiu o ritmo de crescimento da população brasileira? E aí o gabarito, meu povo, só pode ser o item C. Olha os demais como são absurdos. Item A, a disseminação da prática do aborto, em conformidade com a legislação vigente. Negativo, o Brasil não tornou legal o aborto, tá? Item B, a esterilização de grandes efetivos demográficos. Negativo, o Brasil não teve essa política, tá, de esterilizar a sua própria população. Item D, a emigração. A emigração é saída, meu povo. A emigração é saída para os países localizados na zona temperada do globo. É verdade que muitos brasileiros migram para fora. Isso é verdade. Mas não é o fator que explica a diminuição do ritmo de crescimento. Então só pode ser as taxas de natalidade. E aprenda uma coisa. Quanto mais urbanizado for um país, menos filhos as pessoas tendem a ter. Tranquilo? 16ª. A rotação de culturas é uma técnica agrícola de conservação que visa diminuir a exaustão do solo. Isso é feito trocando as culturas a cada novo plantio de forma que as necessidades de adubagem sejam diferentes a cada ciclo. Consiste em alternar espécies vegetais numa mesma área agrícola. É tipo assim, galera, ó, tu tem a propriedade, aí ao invés de plantar aqui só soja, tu divide em 4 bandas. Aqui tu planta soja, aqui tu planta milho, aqui tu planta, sei lá, feijão. E aqui descansa, que é o pousio. Pousio é o descanso do solo. Quando for no novo plantio, tu faz uma substituição. Aqui tu planta soja, aqui tu planta milho, aqui tu planta feijão e aqui descansa. E vai girando. Até que ao final de um determinado período, todo o solo teve acesso a diferentes tipos de adubagem e, portanto, diferentes tipos de nutrientes. E todo o solo teve um período de descanso para recuperar naturalmente as suas características. Então, a principal vantagem da rotação de culturas é que ela diminui ao longo e médio prazo os gastos com a recuperação do solo. Porque o solo vai se recuperar sozinho, aquela área que está descansando, e vai ter acesso também a nutrientes diferentes. 17ª. Os estuários, estuário, meu povo, é o encontro do rio com o mar, tá? Estuário é encontro do rio com o mar. Os estuários são ambientes de importância inequívoca para a manutenção da vida marinha e para diversas espécies de animais e plantas. No Ceará, esses ambientes ocorrem em toda a extensão do litoral. Analise as seguintes afirmações sobre os estuários cearenses. 1. Lançamento de efluentes. O que é o efluente? É tudo aquilo que é externo ao meio. Um poluente, um esgoto. Lançamentos de efluentes e desmatamentos são impactos comuns nos estuários do Ceará, correto? 2. Os estuários urbanos dos rios Cocó, Ceará e Pacuti encontram-se bem preservados e não apresentam grandes impactos ambientais. Meu povo, tá falso. Porque esses 3 rios aqui, ó, eles são os principais rios
da bacia metropolitana. São os 3 principais rios que banham a região metropolitana de Fortaleza. E como é a região de maior adensamento populacional, acaba que esses rios são mais poluídos, são mais desmatados, então não estão bem preservados. 3. As atividades como a carcinicultura, que é a criação de camarão, e a extração de sal, não exercem nenhum tipo de impacto ou risco aos sistemas estuarinos. Obviamente, meu povo, esse não aqui, ó, tornou falso. Óbvio que a criação massiva de camarão e a extração massiva de sal vai trazer algum tipo de impacto ambiental, nem que seja ali diretamente para os seres vivos, para a cadeia trófica, enfim. Vai trazer sim algum tipo de impacto, então apenas o 1 está correto, você marca C. 18ª. Essa questão parece difícil, mas é fácil. Grande parte dos ventos que atuam sobre os depósitos eólicos é o nome mais bonito para dunas. Grande parte dos ventos que atuam sobre os depósitos eólicos no litoral do Ceará possuem direções predominantes leste, leste e sudeste. Considerando esse ponto subcolateral, leste-sudeste, pode-se afirmar corretamente que ele se encontra posicionado entre as direções. Davi, pelo amor de Deus. Meu povo, não tem dificuldade. Vamos lá. Pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Não é isso? Vou colocar aqui de outra cor agora. Vou colocar aqui de verde. Aí você tem os pontos colaterais. Nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste. Pontos. Já ajeitar aqui para você, ó. Você merece, você é uma pessoa legal. De vermelho, nós estamos colocando aqui os pontos cardeais. De verde, nós estamos colocando aqui os pontos colaterais. Só que tem ainda, meu povo, os pontos subcolaterais, que eu vou colocar de roxo. O ponto subcolateral, ele não tem dificuldade não. Ele é sempre a junção do cardeal com o colateral, começando pelo cardeal. Então, por exemplo, bem aqui, ó, nós temos o ponto norte-nordeste. Bem aqui, o ponto leste-nordeste. Bem aqui, o ponto leste-sudeste. Sul-sudeste. Sul-sudoeste. Oeste-sudoeste. Oeste-noroeste. Norte-noroeste. Então, aliás, é isso mesmo, norte-noroeste. Então você tem aqui os pontos subcolaterais. Cardeais, colaterais e subcolaterais. Beleza? A questão quer saber entre quais pontos está o leste e sudeste. O leste e sudeste, meu povo, ele está entre... Tá aqui ele, ó. Ele está entre o leste e o sudeste. Gabarito, sei. Leste e sudeste. Vocês entenderam? Ó, ponto leste-sudeste, que é um ponto subcolateral, ele está entre quais pontos? Entre o leste, que pode vir com L, pode vir com E em inglês, e sudeste. Ele está entre o leste e o sudeste, então o gabarito é o item C de cartilagem. Certo? Dá um printzão aí depois. 19ª. As dinâmicas equatorial e subtropical úmido têm características próprias de temperatura, umidade e pressão, e são controlados, respectivamente, pelos seguintes sistemas dinâmicos. Falou em clima equatorial, você está falando de região norte. Falou em clima subtropical, você está falando de região sul do Brasil. Então você vai fazer por eliminação. Ele quer, meu povo, respectivamente. Vamos lá. Vamos começar de baixo para cima, que é sempre muito mais gostoso, você já sabe que o A é o correto. O D diz: massa polar atlântica, massa tropical continental influenciam o clima equatorial. Massa polar atlântica e massa tropical continental influenciam o clima subtropical. Isso aqui, obviamente, está falso. A massa polar atlântica, meu povo, ó, ela não vai, como é que eu posso dizer, controlar o clima equatorial. Lembre-se, tem que ser primeiramente o equatorial e o subtropical. Esse Ezinho aqui, ó, vai fazer diferença. Tem que vir primeiramente do lado esquerdo do E, tem que vir os sistemas que influenciam o clima equatorial, e do lado direito do E tem que vir os sistemas que influenciam o clima subtropical. Vamos ver o C.
ZCIT, que é a zona de convergência intertropical. Massa polar atlântica, massa tropical continental. Aqui você já elimina pela polar atlântica, que não vai influenciar decisivamente o clima da região norte. Embora possa exercer influência lá vez ou outra, mas não é um sistema que controla, tá, o clima da região norte. Item B, massa tropical atlântica, massa tropical continental. Aí olha aqui o erro, ó. Tá dizendo que o clima subtropical, que é o clima da região sul, ele é influenciado pela ZCIT. A ZCIT, meu povo, é um fenômeno atmosférico que se forma nas imediações da linha do Equador. Zona de convergência intertropical. Não é subtropical, é intertropical. Então já está errado aqui também, ó. Já elimina por causa da ZCIT. O gabarito é o item A. A massa equatorial continental, massa equatorial atlântica e ZCIT influenciam o clima equatorial, ao passo que a massa tropical continental, massa polar atlântica e massa tropical atlântica influenciam o clima subtropical. Gabarito, item A de amor. 20ª para encerrar. Atente ao seguinte excerto. A floresta amazônica de terra firme é um ecossistema que apresenta uma diversidade florística muito elevada. Via de regra, maior que os demais ecossistemas florestais do mundo. A diversidade é, via de regra, muito elevada. Este não é um fato novo, tem sido ressaltado por vários autores. Dentre os vários fatores integrados que justificam a elevada diversidade em florestas tropicais como a amazônica está a questão quer saber por que a floresta amazônica possui uma elevada diversidade. Vamos lá. Item D, por causa da redução da vegetação e aumento do número de animais. Falso. Item C, por causa de uma produtividade elevada dos ecossistemas. É o gabarito, meu povo. Ó. Você tem uma produtividade muito grande em termos de fauna e flora. Isso vai intensificar a atividade dos diferentes níveis tróficos e, consequentemente, contribui para essa variedade de espécies. Gabarito item C, a produtividade dos ecossistemas é muito elevada nessas florestas tropicais. Item B, a redução de precipitação, tem nada a ver. E o item A, a elevação média da temperatura da Terra, também não vai contribuir para essa elevação da diversidade. Então pode marcar o item C na 20ª questão, beleza? É isso, meu povo, um forte abraço a todos, uma excelente prova para todos vocês. Arrebentem, vocês são feras, sensacionais, estamos juntos. Qualquer dúvida, dívida não, viu? Dívida tem que pagar. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu, cheiro grande, tchau, tchau, falou.